Amém, queridos? O Senhor tem nos dado essa direção, tem nos motivado, tem nos levado a esse propósito. E como nós temos compartilhado, nós estamos num momento onde nós como igreja temos que estar atentos para perceber, que momento profético é esse, que tempo é esse. A palavra vai nos falar das tribos, e ela vai falar de uma tribo chamada Issacar. Essa tribo, ela era conhecedora dos tempos. Isso ensina tanto para nós, Nós precisamos ser conhecedores dos tempos. Que tempo é esse que estamos vivendo? Não só para a nossa vida pessoal, para discernirmos que tempo é esse, mas também sobre a igreja do Senhor. Amém? E nós estamos então nesse propósito. Quem está firme aí, gente, no propósito? Se você não... Pastora, eu nem sabia, começa hoje. Amém? Coloca um propósito diante de Deus, porque o Senhor quer ministrar, quer falar aos nossos corações. Nós pedimos para fazer um panfleto, para que possamos estar com todos esses alvos nas mãos, Porque os alvos são muitos e ficam projetados aqui no início do culto, e nós tivemos já o nosso momento de clamor no início do culto com a pastora Lucy, por esses alvos, mas nós precisamos ter esse alvo todos os dias, dentro da nossa Bíblia. Então nós mandamos fazer um panfleto, ele ainda não chegou, mas essa semana já estará pronto. Então você vai receber o seu panfleto. Eu vou pedir a multimídia para projetar ele para mim, porque a gente já mostra aqui, não os alvos, mas o panfleto que a gente fez, que eles fizeram. Vocês têm aí? Polly, você mandou para mim no Zap. E nós vamos estar rodando, entregando, para que toda a igreja possa estar junto nesse propósito, com os alvos na mão, entendendo o que Deus tem falado, o que Deus tem bradado para nós nesse tempo. É um tempo muito profético, amém, irmãos? Algo profético no ar. Eu acho que quando nós chegamos a situações extremas, como nós estamos vivendo, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, quando nós chegamos a essas situações extremas, só tem uma saída, só tem uma resposta. Cristo é a resposta, amém, irmãos? A palavra é a resposta. As nossas armas, a palavra diz assim, que as armas da nossa milícia não são carnais, não são dessa terra, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Amém, irmãos? Não é com a força do braço, não é na força dessa terra, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então o Senhor tem trazido ao nosso coração. Se não achar aí, não tem problema. Eu vou abrir aqui e vou ler aqui com os irmãos o que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Deixa eu ver aqui meus arquivos, só um minuto. Pronto. Foi. Você vai receber um panfleto assim, tá? Vê se dá para você ver aqui. O chamado 40 dias de jejum, intercessão e arrependimento. Diga glória a Deus. Amém? O nosso texto, segundo livro de Crônicas 7:14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos recebem? Aleluia! E aqui vem, na sequência, o significado do tempo. O número 40 representa um tempo de transição, um tempo de provação e preparação para algo novo de Deus. Quem recebe? Quem está preparado para o novo de Deus aí? Diga comigo assim: pode vir novo de Deus. Diga, pode vir novo de Deus. Eu recebo o novo de Deus sobre a minha vida, amém? Então esse número na Bíblia, número 40, e nós vamos ver um pouco disso hoje, a palavra é sobre isso.
ele representa sempre um tempo de transição, provação e preparação para algo novo que estava por vir. Após a chuva, um novo mundo. Após o Sinai, um povo se levanta, separado para Deus. Após o deserto, a terra da promessa. Para Jesus, após o deserto, um Messias começa a sua missão. Após a ressurreição, uma igreja enviada ao mundo. Amém? Este é um tempo necessário para que o coração seja confrontado. Porque quando você ouviu, vamos falar a verdade, eu também. Quando a gente ouviu assim, 40 dias, como é que foi o coração? Né? Já chegou aqui, ó. O coração já, não é verdade? Deu aquele assim, 40 dias, o meu também, irmãos. Este é um tempo necessário para que o coração seja confrontado, para que velhos padrões sejam quebrantados e para que uma nova formação interna aconteça. Você está entendendo? Irmãos, 40 dias não é pouco tempo para que seja raso demais, mas também não é muito tempo para que não seja impossível de percorrer. Amém, irmãos? É um tempo necessário, mas é um tempo que prolonga e que trabalha no quebrantamento. Amém? Vai trabalhando no quebrantamento, na preparação, e é isso que foi colocado aqui. Tempo necessário para que o coração seja confrontado, para que velhos padrões sejam quebrados e para que uma nova formação interna aconteça. Você já está acompanhando, já está projetado aí o propósito no Brasil. O Brasil está passando por um tempo de provação, mas também de preparação para a sua restauração espiritual e moral. Amém? Eu queria declarar essa profecia com você. Diga comigo assim: o Brasil está passando por um tempo de provação, mas também de preparação para a sua restauração espiritual e moral. Vamos dizer: Brasil, tu és luz e celeiro para as nações. Diga forte: que venha o reino de Deus ao Brasil, que venha o reino de Deus ao Rio de Janeiro. Amém? Como igreja, nós profetizamos e proclamamos. Aqui tem como você participar do jejum, né? São turnos baseados na viração do dia, né? Nos horários de viração do dia. A Bíblia fala de horários de viração, e esses turnos são baseados nisso, horários de viração do dia. Então temos 3 turnos de jejum, de 6 ao meio-dia. Quantos estão nele nessa manhã como eu? Já estão aqui, ó, entregando, consagrando, amém? De 6 ao meio-dia. Temos o segundo turno, de meio-dia às 6, às 18. De meio-dia às 18. E o terceiro turno, de 18 à meia-noite, a 24. Sabe o que é isso, irmãos? É a igreja do Senhor jejuando de 6 à meia-noite. Porque um pega o bastão, daqui a pouco termina o seu turno, passa para o outro, termina o turno, passa para o outro. A igreja do Senhor, cumprindo a direção que Ele nos deu. Igreja, é tempo de jejum, intercessão e arrependimento. Amém? Irmãos, e eu não tenho dúvida no meu espírito de dizer o que eu vou dizer. Algo novo vai se manifestar na tua vida. Algo sobrenatural vai se manifestar na tua vida. Amém? Na tua casa vai ser virada. Esse jejum de viração é para provocar uma virada na sua vida.
vai ser virada, vai ser mudança de página, vai ser novo tempo, vai ser algo novo. Eu tenho certeza disso, eu sinto isso no meu espírito. Quantos sentem da mesma forma, amém? Porque o Espírito testifica, é algo sobrenatural que o Senhor está gerando. Então que os nossos corações estejam unidos nesse propósito, firmados. Irmãos, nós não inventamos uma coisa porque a gente não tinha nada para fazer, porque a gente tem, não é verdade? A gente tem muito o que fazer. Se olhar para o nosso tempo, né, na nossa correria, o nosso corpo físico, nós nem faríamos isso, especialmente nesse momento. Estou falando quando o Senhor falou sobre esse propósito, a primeira coisa que o meu coração fez foi dizer: tá bom, Senhor, ano que vem. O ano já acabou, Senhor, ano que vem, tá? Vou botar na agenda. O Senhor bradou, o Senhor falou: agora, o tempo é agora. Irmãos, a palavra toda fala sobre tempo da visitação. Existem tempos específicos onde há uma visitação específica do Espírito. E nesse tempo, você só tem uma resposta: obediência. No tempo da visitação, quando os céus estão se movendo e algo precisa se manifestar na terra, a igreja só tem uma resposta: obediência. Porque quando essa resposta tarda, algo é adiado. Que é isso, pastora? 40 dias viraram 40 anos. Uma promessa para 40 dias viraram 40 anos. Uma jornada de tomar posse de uma promessa que era de 40 dias, se tornou em 40 anos. Por quê? Porque nós temos dificuldade de obedecer. Porque nós queremos entender tudo. Porque nós queremos ficar questionando, discernir. Ai, Senhor, ai. Irmãos, entenda uma coisa: caminhar com Deus nem sempre é entender tudo. Amém? Quem já passou algo assim na vida e falou: Senhor, eu não entendo, mas eu creio. Amém, queridos? É abrir mão desse desejo de entender tudo. Primeiro, a palavra diz que nem tudo nos foi revelado, nem tudo nos foi dado a conhecer. Não, mas eu quero saber tudo. Não, mas espera aí, o Senhor disse que em parte vos foi dado a conhecer. Se o Senhor disse que é em parte, irmão, tu nunca vai saber tudo, nem eu. Porque também, se a gente souber tudo, não tem fé. Cadê a fé? Para que a fé? A gente quer pisar no concreto, mas a fé pisa no sobrenatural. Aquilo que ela não entende, não vê. Senhor, por que o Senhor está me pedindo isso? Não sei, mas eu vou obedecer, porque eu sei que tem milagre. Eu sei que o Senhor vai fazer algo novo na minha vida. Como o pastor até citou aqui, nós ouvimos isso de um pastor e achamos muito interessante. Pastor Mário Freitas, nosso amigo, estava ministrando lá no Espírito Santo, nós estávamos lá, e ele estava falando sobre isso. Ele falou: irmão, se liberta da necessidade de entender tudo, porque isso vai te levar para a apostasia da fé, isso vai te levar para o esfriamento espiritual, isso vai te levar para a ansiedade, porque quem quer entender tudo fica ansioso, a mente não para. Vai dormir, a mente não desliga. Por quê? Porque ele quer entender tudo. É o desejo de controle também, né? Como a Júlia estava falando aqui. E ele falou assim: irmão, larga a mão de entender. Está na Bíblia, obedece. Deus falou, obedece. Deus disse que é assim que funciona, obedece. Amém? Ele falou: como que você quer entender se não dá para entender nem a base da nossa fé? Nós cremos, né? Nós cremos num Deus, nós cremos num Jesus que nasceu de uma virgem, que morreu e no terceiro dia ressuscitou e que vai voltar voando para nos buscar. Não parece loucura? Não é verdade? É loucura, loucura para o mundo, sabedoria para aqueles que temem a Deus. Amém, querido? Então, sabe, não é tempo de entender, é tempo de crer, é tempo de tomar posse, é tempo de viver os milagres. Amém? É esse tempo de posicionamento da igreja.
Então o Senhor falou: é agora, Senhor. Não queremos perder o momento da visitação. E eu queria compartilhar com a igreja, irmãos, porque assim, nós somos os seus pastores, né? Pastor Márcio, o anjo da igreja, eu ao lado dele como sua auxiliadora, o pastor da igreja é o pastor Márcio Rocha, amém, irmãos? E eu ali, junto com ele, né, nessa missão, nessa linda missão de pastorear essa igreja, a gente precisa compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor está ardendo no nosso coração. Talvez você veja aqui hoje: pastor, eu estou precisando de uma palavra, de um milagre. É sobre isso, amém? É sobre isso. A gente precisa compartilhar aquilo que está ardendo no nosso coração. E nós temos juntado com pastores no Brasil inteiro para orar, buscar, profetizar, nos conectado com homens e mulheres de Deus. Para quê? Para orar pela nossa cidade, pedindo oração pelo Rio de Janeiro, pedindo oração, orando junto com eles pela nossa nação, né? Essa semana nós estivemos ali na Expo Cristã e tivemos a oportunidade de estar orando junto. Fomos fazer plantão na tenda de oração. Lá da Expo tinha uma tenda de oração, eu e o pastor fomos lá dar plantão também na tenda. Pastor Almir foi, pastora Zeli, intercessão da igreja. Cadê? Amém? Alguns intercessores estiveram lá dando plantão. Tinha um plantão lá de oração. Todo mundo que entrava na feira tinha que passar na tenda. Era impossível entrar sem passar. E ali o mistério já começava. Foi uma bênção. Almas ganhas para Jesus naquele lugar, amém? E nós fomos lá, nós tínhamos nos comprometido a dar o nosso plantão. E ali nós tivemos oportunidade de orar com pastores do Maranhão, orar com pastores de outras regiões do Brasil, Paraná, pastores de outros lugares, de Minas Gerais. Que bênção ouvir o que o Senhor tem feito, amém? Através da sua igreja em todo o Brasil. E eu queria compartilhar 2 palavras proféticas que nós recebemos. Talvez você também tenha recebido aí nos seus compartilhamentos, né? Sobre o Brasil. E uma delas foi liberada lá na intercessão lá em São Paulo que teve, que eu também fui para lá, para São Paulo, para a gente estar orando. Oramos de 9 às 18 horas em jejum. Foi um encontro de oração muito poderoso. E ali palavras proféticas foram liberadas. E eu queria pedir ajuda da multimídia. Vamos lá? Não importa a ordem aí, o que vocês colocarem primeiro tá bom. Brasil, hear the word of the Lord. ouve a palavra de Deus. The Lord speaks to Rio de Janeiro. O Senhor fala com o Rio de Janeiro. And the Lord says, E o Senhor diz: Rio, don't you know that you belong to me? você não sabe que pertence a mim? Don't you know that you belong to Você me? não sabe que pertence a mim? You have killed many people. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor, tomar posse dessa profecia, amém, irmãos? A igreja do Senhor está clamando, amém, em toda a terra. E esse vídeo eu recebi, não estava presente, mas o vídeo que eu vou colocar agora é o vídeo da intercessão lá em São Paulo, que eu falei que nós fomos em jejum lá de 9 às 18, pastores do Brasil inteiro chegando com as bandeiras dos seus estados. Foi a coisa mais linda.
Chegava a bandeira de todos os estados, eram colocadas no altar e intercessão o dia inteiro. A gente foi para lá, irmãos, não tinha programação, não tinha cantor convidado, não tinha pregador convidado, não tinha nenhuma agenda, nada. Fomos orar e buscar ao Senhor. E orar, e profetizar. E foram muitos momentos proféticos, muitos momentos tremendos. E um desses momentos, eu fiquei muito impactada e emocionada, porque é uma profecia que eu tenho liberado já há alguns anos aqui na igreja, e vocês vão lembrar disso, e vão saber que quando Deus brada, Ele entrega aos seus profetas, amém? Não é algo que alguém inventa, é algo que nem é algo meu, nem seu, é algo sobre a igreja do Senhor, amém? E eu queria que você ouvisse. Ages of 12 and 25, raise your hand. Se você tem entre 12 e 25 anos. Tá bom, tá bom. Você pode dar um aplauso ao Senhor, queridos. Amém. Que coisa tremenda. Já tem, né, um tempo que temos profetizado. Olha o mover de Deus nas escolas. Olha Deus levantando essa geração. Olha Deus fazendo algo sobrenatural. Não diga que eles são neófitos, jovens demais. Deus está colocando um manto profético sobre eles. Amém? Um manto de avivamento, né? E eu achei tremendo esse jovem. Não eram nem pastores, eles eram jovens ali profetizando. E ele falou assim: há uma onda, né, wave, uma onda de avivamento vindo sobre essa nova geração, essa geração alfa, né, essa geração Z, essa geração alfa. E aí eu na hora conectei, né, que os nossos adolescentes, pastor, a gente pode botar um nome no nosso grupo? E eu falei, a Gabi veio, o Cadu, eles fizeram lá, eles fizeram tudo. E eles colocaram o Wave, a nova onda do avivamento, amém?
Então eu sei, irmãos, que quando Deus sopra, né? Deus sopra sobre toda a igreja. Amém, irmãos? E eu gosto de trazer essas coisas para a igreja, porque às vezes a gente precisa, irmãos, entrar num outro território, numa outra dimensão. A gente precisa pisar no profético, amém? Não dá para ter mais crente a vida inteira com a mesma luta, a mesma coisa, o mesmo pecado, o mesmo problema. Em nome de Jesus, avança para o profético que Deus tem para a tua vida, para a tua casa. Você não nasceu nesse tempo para sofrer, não nasceu nesse tempo para isso ou para aquilo. Você nasceu para um propósito, e que você cumpra o teu propósito. Pastora, mas eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu tenho batalhas. Irmãos, quer vencer, quer ter vitória, anda com Deus, porque conforme você anda com Deus, diz a palavra, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Amém, irmãos? A palavra vai dizer que é dando que se... Mas o mundo vai dizer, não, meu filho, se concentra aí no que você tem muito trabalho, você trabalha muito, você tem muita coisa, você tem muito problema, você não pode. Ei, isso é uma fala do inimigo para impedir que você viva milagres sobrenaturais. Porque quando você se coloca na brecha pela tua família, pela tua geração, por essa descendência, quando você se coloca para dizer, eis-me aqui, Senhor, o Senhor muda a tua história, a história da tua descendência, o Senhor provê tudo o que você precisa. Você começa a viver milagres sobrenaturais com o Senhor. Amém? Então, eu já estou pregando, irmãos, fica tranquilo. Hoje eu vim sem nada, eu vim vamos embora, Jesus, vamos embora, vamos compartilhar o que Deus está fazendo, amém? E se eu pudesse dar um tema, eu declararia 40 dias para viver o meu milagre. Você pode declarar isso comigo? Diga 40 dias para viver o meu milagre. Temos um tempinho ainda, então vem comigo, rapidinho. Palavra, amém? Multimídia, ligada comigo aí nas referências bíblicas para a gente conseguir ir rapidinho. Vamos lá. Primeira vez que 40 dias é citado na palavra de Deus. Primeira vez, Gênesis 7:12. 40 dias chove sobre a terra. 40 dias de dilúvio. Vamos ler? Gênesis 7:12, vamos ler? Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Vamos ler de novo? Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Irmãos, eu não quero pregar sobre os textos em si, eu não vou falar do dilúvio, eu venho falar dessas 4, 5 vezes que, até onde o horário der aqui, que o 40 é citado na Bíblia, amém? Para entendermos também, já que estamos declarando que biblicamente é sempre um tempo de provação, é verdade, não é fácil, é luta, é batalha, mas de preparação para algo novo, amém? Então nós precisamos ver isso biblicamente. Isso não é uma declaração apenas, mas biblicamente nós podemos constatar isso. Então nós estamos falando agora, primeira citação aqui, o dilúvio. 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. Você já pensou isso, irmãos? E eu quero profeticamente declarar que nesses 40 dias, as águas do trono de Deus, elas virão sobre a nossa vida. Choveu e veio dilúvio, sabe por quê? Porque a terra estava tomada de pecado, de impureza. E eu quero profetizar que esses 40 dias vêm com um manto de santificação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa geração. Em nome de Jesus, diga comigo, vai ter santificação. Amém? O Senhor vai arrancar pecados enraizados. O Senhor vai encerrar ciclo de derrotas repetidas. Quem recebe? Amém? O Senhor vai afogar nas águas do Espírito tudo aquilo que não provém dEle. Tudo aquilo que tem nos limitado, tudo aquilo que tem nos acorrentado, o Espírito Santo vai vir com essas águas de 40 dias sobre a terra. Cadê a terra? Faz assim aqui a terra. Fala, pode chover, Senhor.
40 dias sobre essa terra aqui, ó. Amém? Varrendo, limpando, lavando tudo que não provém do Senhor. Diga glória a Deus. 40 dias de chuva sobre a terra, falando do dilúvio e da arca. Eu estou afastando o Cleiton porque estou achando tudo muito alto. Está muito alto para vocês? Tá? Não? Então é o meu retorno, tá? Aí eu vou fazendo assim, ó. 40 dias sobre a terra, chovendo. 40 dias que nós estamos falando da santificação, do lavar de Deus de todo o pecado. Mas você sabe o que a arca também significava? Não tira todo o retorno não, senão minha gargantinha vai embora. Só um pouquinho. Salvação. A arca tipificava salvação. Quem estava dentro da arca foi salvo. A arca é o tipo de Cristo, amém, irmãos? Quem está nele está salvo desse mundo, está guardado deste mundo. A arca é um lugar seguro. Então eu quero também, debaixo desses 40 dias, profetizar salvação sobre a sua família. Quem recebe esse manto de salvação? Pastora, aquele ali não se converte nunca. 40 dias é tempo de confronto e quebrantamento do coração, como a gente falou aqui, amém? É tempo de salvação. Então quero te dar uma palavra: intensifique a oração sobre salvação da tua família, amém, irmãos? Pastora, eu já nem estava com ânimo mais de orar pela minha filha, pelo meu... Volta, dobra o teu joelho, começa a intensificar, porque tem algo acontecendo, tem algo se movendo no sobrenatural. Você pode não entender, pode não ver nada, obedeça pela fé, amém? Tome posse e obedeça pela fé, e o Senhor vai fazer coisas grandes, amém, queridos? Segunda coisa, vou tentar avançar rapidinho. Segunda coisa, segunda vez que você encontra 40 dias na Bíblia. Na verdade você encontra uma sequência, porque por 2 vezes Moisés permanece por 40 dias na presença do Senhor. Por 2 vezes, vamos ler Deuteronômio 9:18 e Deuteronômio 10:10. Vamos lá, irmãos, vamos ler aqui que a gente lê juntos, vamos lá. Depois e 40 noites, não comi pão, nem bebi água, por causa da que vocês tinham cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e provocando assim a ira. Coloca 10:10 agora, por favor. Assim, 40 dias e 40 noites, como da primeira vez, e também dessa vez o Senhor me atendeu. As 2 vezes que Moisés fica 40 dias, o Senhor o atendeu, amém, irmãos? Porque ele diz aqui, ó, e dessa vez, e também o Senhor me atendeu, amém, queridos? 40 dias, irmãos, a gente está fazendo um turno de jejum. Moisés, 40 dias direto, sem comer e sem beber. Olha que loucura, misericórdia, né? E esse é tão poderoso. Se você for estudar a medicina, é o limite, né? Depois de 40 dias sem água, não sem comida, mas sem água você morre. É o limite, ele foi ao limite do que ele podia ir. 40 dias na presença do Senhor. Meu Deus, por 2 vezes Moisés faz isso. Na primeira, ele recebe a lei do Senhor, ele recebe direcionamento, ele recebe princípios do Senhor. Na segunda vez, quando ele desce, diz a Bíblia, o seu rosto brilhava, a glória de Deus encheu a vida de Moisés, amém? Irmãos, eu quero profetizar: a verdade da palavra trará a libertação pelo poder de Deus, amém, irmãos? A verdade da palavra trará libertação pelo poder de Deus. E eu quero dizer que algo vai se manifestar, porque nessas subidas ao monte, essa primeira subida
é quando Deus forma um povo para si, entrega a ele a lei que ia governar esse povo, os 10 mandamentos, lembra disso? E eu quero declarar sobre a tua vida, ali o Senhor forma um povo para si, ali o Senhor nasce, ali nasce a nação de Israel, para servir ao Senhor. E eu quero declarar nesses 40 dias, tem restauração de identidade e de propósito, amém? Identidade, ali se forma um povo que tem um nome, ali se forma um povo que sabe quem é o seu Deus, ali se forma um povo que entende de onde veio e para onde vai, amém? Amém? Toda crise de identidade vai colidir com o impacto da glória de Deus, assim como o rosto de Moisés brilhava. Irmãos, rosto fala de identidade, sim ou não? Hoje em dia, todos os aplicativos, banco e qualquer lugar que você entre é o que? Reconhecimento? Eita, diga glória a Deus aí. Reconhecimento facial é a tua identidade, amém? E eu já estou profetizando, irmãos, o que o Senhor vai fazer na tua vida nesses 40 dias, tu vai passar assim, ó, tu vai passar assim, já vai fotografar, ó, filho de Deus, herdeiro das suas promessas, aleluia, justificado, perdoado pelo sangue do Cordeiro, autoridade recebida dos céus, amém? Amém? Aonde você passar, irmãos, creia nisso. Às vezes a gente se sente, né? Então, e a gente é mesmo, mas não somos nós, é Ele em nós, amém, irmãos? Então creia nisso, pelo Espírito. Não entre num lugar como um derrotado, como uma derrotada. Não vá fazer alguma coisa já dizendo que vai dar errado. Sabe, não viva esse pessimismo e essa depressão, esse espírito de angústia que tem pairado sobre as vidas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Repreenda isso da sua vida. Toma posse da tua identidade em Cristo Jesus. Eu quero profetizar nesses 40 dias, tem cura de depressão, tem cura de crise de identidade, tem cura de crise de gênero, tem cura de crise, sabe, de paternidade, de orfandade. Tem cura do Senhor para mim e para a sua vida, amém, aleluia, aleluia. Se você crê, dá um aplauso ao Senhor. Eu creio, o Senhor vai mover, o Senhor vai trabalhar, amém, na nossa identidade. Diga, nesses 40 dias o Senhor vai trabalhar na minha identidade e no propósito que Ele tem para a minha vida. A terceira vez que 40 é citado na Bíblia, o pastor pregou sobre isso aqui na ceia. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 8. Coloca aí, vamos ler juntos? O que é que diz aí? Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar o Horebe, o monte de Deus. Amém? 40 dias, vai ter alimento, vai ter provisão sobre a tua vida, amém? Tem um alimento que desce do céu para sustentar a tua vida. Vai ter renovo de forças. Elias, quando recebe isso, irmãos, ele está prostrado numa caverna lá debaixo de um zimbro, pedindo a morte, mas o Senhor o alimentou, e ele caminhou 40 dias e 40 noites na força do pão do céu, do alimento que desceu do céu. E eu quero declarar, irmão, você vai estar jejuando, a carne vai estar fraca, mas o espírito nunca estará tão forte, tão ativo na presença do Senhor, amém? Tão ativo na presença do Senhor. Você vai se sentir, eu não sei, eu estou me sentindo, sabe, eu estou conectado, não é assim? Quando você está jejuando, pastor Ricardo, ontem a gente estava conversando, né? E ele estava falando sobre isso, sobre o poder do jejum sobre a nossa carne. Vem cá falar, pastor.
Rapidinho, você falou para mim ontem lá na mesa, e é verdade. Bom dia, igreja, paz. Eu estava falando que o jejum, ele dá a gente o poder de dizer não para a carne. É quando você chega de manhã ou à tarde, dependendo do horário que você faz o jejum, você abre a geladeira e vê aquele pudim, aquele bolo, e a fome está batendo, você fala assim, ó, carne não vai comer. E assim é como o pecado, é dizer, carne não vai. Então assim, você aprende com o jejum a dominar a sua carne. E isso é aos poucos. No começo é uma tortura, mas depois é tão fácil dizer não para aquilo que não é de Deus, para aquilo que não é o momento para você. É assim que tem sido comigo. Simples assim, né? Simples assim, amém? Aleluia. 40 dias e 40 noites, você recebe na força do alimento do céu, aleluia. Recebe aí, ó, provisão sobrenatural. Quero profetizar saída, escape de situações que pareciam sem saída. O Senhor vai trazer escape. Elias achou que ia morrer ali, mas o Senhor trouxe um escape, o Senhor trouxe uma saída, amém? Quero profetizar revestimento de forças sobrenatural, amém? Quero profetizar um tempo profético sobre a tua vida, como foi para Elias. E quero profetizar, levanta a tua mão aí, isso é sério. Você sabe o que veio com esses 40 dias de Elias? Ele estava indo em direção, sabe o que? Sucessão. Pastora, está dizendo que acabou meu tempo, que eu vou passar? Não, eu estou dizendo que a igreja do Senhor está mais forte do que nunca, e que ela não para aqui, ela não para por um decreto, ela não para por uma lei. Por quantas vezes na história da humanidade tentaram parar a igreja, mas a igreja continuará forte e ativa, porque ela caminha debaixo do poder do Eterno, daquele que tem um nome que é sobre todo nome, amém? Aquele que tem todo o governo. Então, irmãos, pode olhar para frente, porque tem uma igreja forte e ativa. Tem crianças e adolescentes crescendo nessa casa que vão pegar o bastão da santidade, que vão pegar o bastão da pregação da palavra, que vão pegar o bastão do louvor e da adoração, que vão pegar o bastão de mestre para ensinar a palavra, aleluia. E não vão só impactar aqui não, mas vão influenciar as 7 montanhas de influência dessa sociedade. Quem crê, recebe, aleluia. Dá um aplauso ao Senhor. Sucessão. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos, Deus nos chamou para fazer discípulos. Essa caminhada de Elias, ele não sabe, mas ele ia ali, né? Ali ia se manifestar a sua sucessão, Eliseu. Eliseu seria levantado, um discípulo, para caminhar com ele ainda durante toda a sua jornada, até que chegasse o tempo da sucessão. E eu quero falar uma coisa, irmãos, Deus colocou propósito, Deus colocou riqueza dentro de você, Deus colocou chamado, Deus colocou talento. Não leve isso para o cemitério. Faça discípulos. Faça discípulos, amém? E eu costumo dizer, nosso primeiro discipulado dentro da nossa casa. Nossos filhos precisam ser nossos maiores discípulos, amém? Discipule a sua casa, porque se você não o fizer, alguém o fará. Discipule a sua casa, porque tem sucessão, amém, irmãos? Tem sucessão. Deixa eu ver minha hora aqui, gente. Vou falar mais um, pode ser? Aleluia. Glória a Deus. Eu ia falar aqui do povo no deserto, mas vou pular um aqui. Eu vou para Jesus. Vamos lá em Jesus? Aleluia. Abra comigo sua Bíblia. Atos 1:3. Não, perdão. Vamos para Jesus. Eu estou pulando aqui o
o povo no deserto para ir para Jesus. Jesus, são dois textos. O primeiro, Lucas, por favor, 4, 1 e 2. E depois Atos 1, 3. Vamos primeiro para Lucas 4, 1 e 2. Vamos ler? Vamos juntos? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Então, nós encontramos aqui o Senhor Jesus sendo levado ao deserto, e por 40 dias Jesus está jejuando. E ali, pastora, ele está fazendo o quê? Vencendo a tentação, vencendo as obras do diabo. E eu quero profetizar também debaixo desse texto sobre a sua vida, amém? Eu quero profetizar vitória sobre o que tentava te dominar, vitória sobre aquilo que tentava te tirar da presença de Deus e do propósito de Deus. Vitória sobre toda obra das trevas é vencida hoje, em nome de Jesus. Obra de macumbaria, feitiçaria, heranças espirituais, envolvimento com as trevas, esses 40 dias vão encerrar, em nome de Jesus, esses decretos sobre a tua vida e sobre a tua descendência, em nome de Jesus. Você recebe, amém? Vitória, irmão, sobre o quê? Que o pastor Ricardo trouxe aqui, sobre a carne. Jesus estava ali, tendo que vencer a carne. A primeira tentação foi sobre a sua própria necessidade. Transforma em pão, ele com fome, 40 dias. E eu quero declarar vitória sobre as necessidades. Amém? A gente aprendendo a depender de Deus. Vitória, vitória. Ele também, ali, foi oferecido a ele: se você é filho de Deus, pula daqui. E eu quero te dizer que nós vamos vencer toda a tentação do orgulho, amém? Porque o que o diabo queria mexer ali com Jesus era com o orgulho dele. Você é o filho de Deus, olha quem você é. A mesma frasezinha lá no jardim: não, você pode comer, é porque Deus não quer que você saiba que você é igual a Ele. Sempre mexendo com o orgulho do homem, né? Pular do pináculo. Orgulho, se achar demais. Não vou negar, nem por orgulho, nem por vaidade, amém? Uma vida de impulso, uma vida de orgulho, o Senhor quer nos libertar nesses 40 dias. E eu dirijo com muito temor e tremor essa palavra aos púlpitos. Aos púlpitos. Porque nem sempre o diabo precisa do pecado o pecado sexual para derrubar um líder, um pastor. Mas o orgulho, a soberba, eu posso subir do pináculo e pular, porque eu sou. Irmãos, lembra sempre de uma coisa: Ele é. Amém? Só somos por causa dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Amém? E a terceira tentação: desviar sua adoração pelo que o mundo oferece. Se você me adorar, eu te dou tudo. Quantos não têm aceitado essa proposta? É só você fazer o que eu quero, só você andar no meu ritmo, só você fazer o que me agrada, você vai ter tudo. Tudo que você não está conseguindo, tudo que você não está recebendo. Desviar sua adoração pelo que o mundo oferece. Te dou o mundo, só me adore. Viva como eu gosto. Diga assim: diabo, não estou à venda. Comigo não funciona. Amém? Diga: já tenho dono. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Os músicos podem vir. E quero falar de Atos, né? O último texto. Após a ressurreição, Atos 1:3. Vamos ler? Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos,
com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Depois de 40 dias, alimentando, edificando, testificando e fortalecendo os discípulos, né? E continuando ali a discipulá-los, preparando para o chamado, liberados ao mundo, ide e fazei discípulos. Foi quando Jesus disse isso, de todas as nações. Foi aí que ele disse, vai ser derramado o Espírito Santo. Então eu quero profetizar, irmãos, nesses 40 dias, vai ter batismo com o Espírito Santo. Quem recebe? Vai ter batismo com o Espírito Santo. Jesus ficou 40 dias com eles, depois que ressuscitou, preparando para quê, pastora? Para o derramamento do Espírito Santo, né? Logo depois viria, nós estamos em Atos 1, viria Atos 2, e o derramamento do Espírito Santo veio sobre a igreja, amém? E eles foram enviados debaixo do poder do Espírito Santo. E eu quero declarar 40 dias para chamados serem destravados nesse lugar, amém? Ministérios, homens e mulheres cheios, e crianças e adolescentes e jovens cheios do Espírito Santo. Você recebe sobre a sua vida? Diga assim: eu recebo sobre a minha vida e sobre a minha descendência, porque o que você está fazendo aqui hoje não é só sobre você. Nosso Deus é um Deus de gerações, amém, irmãos? Ele é Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o Deus da nossa descendência. Diga glória a Deus. Só quem crê e recebe essa palavra, fique de pé, dá um aplauso ao Senhor.